Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero, junto com os amados, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele representa em nossas vidas, e junto com a amada igreja estaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santinho, Senhor. Aleluia. Visita, Senhor, essa nação, meu Pai. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus.
Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus pelo louvor. Maranata, hora vem. O nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E me separando para pedir direção para o Senhor, mediante a palavra que a gente já está passando para os amados, né? Deus colocou no meu coração um texto bastante conhecido, mas que fala sobre o avivamento que a igreja precisa. Eu vou dar um tema para essa pregação hoje, seria esse. Qual o avivamento que deve existir na igreja? Se a gente entende, como a gente já falou outras vezes, que nós somos a igreja de Cristo, então vamos prestar atenção nesse texto. O que a gente vem observando durante esses dias dessa pandemia é muitas ações de homens e de mulheres de Deus referente a buscar o Senhor, né, em espírito e em verdade. E me deixa muito feliz quando eu consigo observar através de vídeos pessoas de joelho no meio da rua buscando ao Senhor, prédios inteiros ali adorando ao Senhor. Muitas pessoas podem até criticar isso, falar que na hora de aperto aí as pessoas decidem buscar Deus. Eu acredito que é um despertar da parte do Senhor, onde esse é o verdadeiro avivamento. Pelo menos eu consigo enxergar dessa forma. Dentro da igreja a gente deseja assim que milagres aconteçam, né? Cura, libertação, mas o verdadeiro avivamento envolve muitas outras coisas. E esse avivamento cada um de nós precisa ter, mediante as nossas ações, os nossos comportamentos perante ao Senhor. Então eu vou ler um trecho que vai mostrar que o avivamento chegou até o povo do Egito. E eu vou estar meditando com vocês em Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10. Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10. Como eu pedi da outrora, na outra ministração, pegue a sua Bíblia, acompanhe e vamos meditar junto na passagem de Deus através dessa leitura. Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, olha só, versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, igreja? Amém. A gente leu só 2 versículos, mas para chegar nesse momento, a palavra de Deus nos mostra várias passagens que denotam e falam desse homem que está ouvindo a voz de Deus, que nós o conhecemos como Moisés. É tão intrigante muitas vezes, mas tão maravilhoso a gente prestar atenção na maneira como Deus opera em nossas vidas, que muitas vezes, mediante as adversidades, e a gente olhando para aquela situação, muitas vezes a gente não acredita que vai poder ter mudança, que vai poder
vinha o socorro da parte do Senhor. Mas a gente chegou no versículo que está mostrando exatamente o contrário. A gente sabe que o povo de Israel ficou escravo ali no Egito durante 400 anos. Se a gente for meditar no capítulo 2 de Êxodo, a gente vê o momento que Moisés nasceu. E era um momento que Faraó, preocupado com o crescimento da população israelita, principalmente ligado ao gênero masculino, o homem, ele decidiu jogar todas as crianças ali no rio para que ele pudesse conter esse crescimento. E Moisés nasceu justamente nesse período. Se a gente meditar aqui no capítulo 2, né, de Êxodo, a gente vai ver que os pais, né, Joquebede e Arão, acabaram decidindo colocar Moisés dentro de um cesto. E ali, né, a sua irmã Miriam acabou acompanhando perante a margem do rio para onde ia aquele cesto e o que ia acontecer com o irmão. A gente sabe que a filha de Faraó encontrou o cesto, se a gente for ler o texto, e vai ver que ela, né, teve um carinho, ela se engraçou com aquela criança e acabou levando para dentro do reinado, para morar junto, né, com os egípcios. E ali a gente já vê as mãos do Senhor na vida desse menino. A gente muitas vezes, quando a gente ora ao Senhor, a gente clama ao Senhor, a gente se posiciona, né, para aguardar do Senhor uma resposta mediante aquilo que nós precisamos. Não temos nem ideia a maneira como o milagre vai acontecer na minha e na tua vida. Eu creio que quando chegou esse momento que a gente leu e Deus chamou Moisés para que ele fosse até Faraó para libertar o povo, as pessoas, né, como foi falado aqui, estavam clamando a Deus, porque elas não aguentavam mais viver da maneira como acontecia. Elas eram escravas, elas morriam trabalhando, às vezes padeciam necessidades por conta da escravidão, e eles decidiram se unir numa só voz, clamando a Deus para que Deus os socorresse e que a promessa que foi feita ali no pai Abraão se cumprisse na vida deles. E aí a gente começa a meditar no texto e começa a prestar atenção em tudo que Deus está falando. O que eu vejo aqui em Êxodo 2 é que Deus deu uma estratégia para os pais. Era assim para lançar as crianças na água, mas não dentro de um cesto. E eles, depois de 3 meses, sabendo que não podiam fazer mais nada, optaram e fizeram até dos olhos humanos uma loucura. Colocar uma criança dentro de um cesto. Mas essa loucura, como eu falo para os irmãos, estava nas mãos do Senhor. E desde aquele momento Deus já tinha um propósito com aquela situação. Muitas vezes, em nome do Senhor Jesus, você não entende. Muitas vezes a gente espera que um irmão da igreja nos ajude, que um familiar nos ajude. E muitas vezes Deus prepara uma pessoa que é até ímpia para poder estender a mão e nos abençoar. Por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque onde foi parar Moisés? Ele não foi parar no meio do povo israelita. Ele foi parar no meio do egípcio, no meio da idolatria, no meio de segmentos que aqueles povos, né, prestavam culto, que não tinha nada a ver com a origem desse homem. Muitas vezes nós somos levados a situações, a gente somos levados a lugares, a gente somos levados a pessoas que muitas vezes Deus incomoda para nos abençoar, mas não tem a fé e não tem o credo que você tem hoje, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus nos chamou a atenção nessa palavra, porque no primeiro momento, sendo ali de uma bênção, do resultado do relacionamento deste casal, ele precisou também se esconder para poder não perder a vida. E aí ele foi para o Egito. Diz a palavra de Deus que ainda naquele momento, como criança, a própria mãe recebia salário e amamentava o filho, mas depois que ele desmamou, ele acabou indo, né, para o Egito ali e ficou junto com o faraó e a família dele. Eu quero chamar a atenção para isso. Ele acabou durante 40 anos aprendendo os costumes, e fez ótimas escolas ali dentro, era uma pessoa qualificada, mas o tempo passa. E o tempo passando, aconteceu uma situação que ele viu ali os irmãos hebreus apanhando e ele intercedeu. E pelo fato de ele ter feito isso, ele começou a ser seguido por Faraó e mais uma vez precisou fugir. E diz a palavra de Deus que ele foi para o deserto. No deserto, ele começou a aprender a viver de uma maneira totalmente adversa ao que ele vivia dentro do Egito. Tinha muito luxo, tinha talheres de ouro, de prata, perfumes, andava bem vestido, era uma pessoa até numa posição de alto escalão, mas ele saiu daquela condição e foi para o deserto.
No deserto ele conheceu a esposa, no deserto ele conheceu o sogro, no deserto ele começou a ter acesso à palavra de Deus. E no deserto, durante 40 anos, Deus o preparou. E aí nós chegamos a esses 2 versículos que nós lemos no começo do culto. E aqui Deus já está falando com ele através de uma sarça. E já está passando a missão para ele, para que ele volte até o Egito para libertar o povo daquela escravidão. Meus irmãos, os sonhos do Senhor são maiores que os meus e que os seus. Os caminhos do Senhor são maiores que os meus e que os seus. E eu entendo isso porque a palavra nos fala dessa forma. Se a gente for parar para prestar atenção em tudo que a gente leu, parece brincadeira. Como é que uma criança que foi colocada no cesto sobreviveu ao meio da idolatria, saiu daquela condição, viveu ao meio do deserto e está saindo daquela condição para ser ali o representante da palavra de Deus para salvar o povo? A gente está vivendo um momento como esse. Mas Deus só operou e só enviou Moisés porque o povo clamou por ele. Quem está entendendo a palavra aqui? O que está acontecendo agora? O que você vê na televisão? O que mandam no teu WhatsApp? O que mandam para mim e para você? E o povo de Deus está sendo despertado a clamar ao Senhor. E joelho no meio da rua, se unindo em oração, meia-noite, meio-dia, 11, 2, 4 horas da tarde, 5 horas, não sei. O povo está se unindo e está clamando a Deus, para que Deus venha e pela misericórdia dEle, nos salve do que está acontecendo. Sabe o que significa isso? Unidade. Unidade para quê? Para buscar a atenção de Deus. E o que significa isso? Clamar a Deus. Por isso que a gente está falando de avivamento. Eu amo ver na igreja pessoas serem libertas, pessoas serem curadas, pessoas saírem ali no mover do Espírito Santo, mas se tem um mover e se tem um avivamento que tem que acontecer na minha e na tua vida, é muito diferente disso que eu estou falando aqui agora. Deus está olhando sim para o nosso clamor, para a nossa oração. Eu creio que depois desses acontecimentos virá um grande avivamento na igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é um espaço de cimento. A igreja de Cristo é eu e você. Se eu começar a prestar atenção no que está sendo pregado, Deus só operou na vida do povo, porque o povo se reuniu para clamar a presença dele. E ali ele determinou que Moisés fosse um responsável para levar a santa palavra e combater toda a idolatria de Faraó, para que aquele povo fosse liberto. Não vai ser diferente conosco. Quem está entendendo a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? O que Deus está falando aqui, que o verdadeiro avivamento que tem que acontecer na minha vida e na igreja de Cristo é o que? É a gente mudar a nossa postura, é nós produzirmos fruto do Espírito, é nós sermos mais longânimos, benignos, mais temperantes, praticar a palavra do Senhor. Sabe quando vai ver o verdadeiro avivamento no nosso mundo? Quando essas pessoas que a gente está vendo na mídia hoje continuarem fazendo da mesma forma, clamando a Deus, mas de uma maneira diferente. Ninguém ali está clamando, pedindo casa, dinheiro, carro novo. Estão pedindo o que? Para que Deus interceda e coloque essa peste por terra. Sabe o que aquele povo estava pedindo? Não estava pedindo dinheiro não, mas estava pedindo liberdade. Estava pedindo para que Deus os socorresse, porque eles não estavam aguentando mais ver aquela vida de escravo. E hoje, infelizmente, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, existem muitos amados que mesmo dentro da igreja ainda é escravo do inimigo. Pode ouvir a palavra, pode adorar, pode participar de reuniões, do círculo de oração, pode fazer o que for, mas ainda continua com a atitude do mundo escravo de Satanás. E o avivamento que Deus está produzindo agora é para que a gente mude o nosso comportamento. Mudança de comportamento, meu irmão, tem liberação de perdão. Mudança de comportamento tem famílias restauradas. Mudança de comportamento tem relações conjugais restauradas. Mudança de comportamento tem libertação de vícios. Mudança de comportamento tem salvação da parte do Senhor. E é esse avivamento que Deus espera da igreja. Se você é a igreja de Cristo, então receba esta palavra, porque é isso que Deus está falando no meio da igreja dele hoje. Em Abacuque 3 a gente lê a palavra do Senhor, e esse homem pediu para que Deus avivasse a igreja dele. E sabe o que ele pediu? Deixa notório, Senhor, o teu poder no nosso meio, mas muda a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe que nós precisamos agora, mediante essa situação, de vez de ficar julgando, apontando, criticando A, B e C, a gente precisa se unir como igreja e começar a olhar para nós que somos igrejas e deixar esse avivamento tomar conta da nossa vida. E é isso que Deus está
está esperando da nossa nação brasileira como a nação mundial, para que se volte ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe o que a gente viu aqui? Olha, ouvi o clamor do meu povo, ouvi a opressão que eles estavam passando, e agora, Moisés, eu te envio para libertar eles dessa situação. Sabe o que está acontecendo no nosso país hoje? Eu vi um vídeo hoje, dizem que domingo vai ter aí o momento do jejum, onde todas as igrejas vão estar se unindo num único propósito para buscar Deus, e quem anunciou isso foi o presidente do Brasil. Muitos os criticam, muitos os apontam, pode até muitas vezes falar de uma maneira que não é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas eu sinto autenticidades no nosso presidente. E só o fato dele chegar e anunciar na mídia que o povo vai se unir em jejum e oração para que Deus tire tudo isso, esse avivamento que está precisando acontecer aqui no Brasil. Não é mais momento da gente dividir a igreja, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é momento de unir a igreja. Então não tem placa de igreja A, B e C. É todas as igrejas que é eu e você, e tem que se unir num propósito único, que é clamar ao Senhor. Esse povo clamou a Deus, e Deus mandou Moisés, e eu acredito que a gente clamando dessa forma, Deus já está enviando a cura para tirar essa peste, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Entenda, aconteceu a situação na vida do povo, porque houve desobediência, foram parar 400 anos lá, porque não se comportaram da maneira que agradaram o coração do Senhor, e enquanto não se reuniram para clamar a Deus da maneira que tocou o coração dele, ele não mandou ninguém para poder libertar o povo. Sabe o que está acontecendo? Qual é a libertação que eu e você precisa? Porque nós somos igreja. Então, se essa libertação vier sobre a minha vida, vier sobre a tua vida, está havendo avivamento. Mas se não mudar comportamento, se não mudar postura, se não se prostrar para Deus, não resolve, meu irmão. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ler um texto que está agora no livro de Isaías, capítulo 55, ao qual Deus falou muito comigo, e tenho certeza que vai falar com a amada igreja. Meus amados, a comunidade evangélica da Serva do Senhor, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada ancião, preste atenção no que está sendo ministrado. Continue multiplicando esse vídeo, irmão, para que alcance almas para o reino do Senhor. Porque a gente vai estar lendo agora em Isaías 55, a partir do versículo 6. Isaías 55, a partir do versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem-a produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus está convidando a mim e a você, igreja, que a gente invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. E esse é um momento maravilhoso, onde eu creio que muitas vidas estão retornando para o Senhor. Eu comentei aqui na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com os irmãos da igreja, que eu creio que depois de tudo isso, a gente vai ver um grande avivamento na casa de Deus. As pessoas, pela fé, eu creio, vão buscar Deus de uma maneira diferente. Então começou a valorizar a oportunidade que Deus está dando, que pelo fato do que está acontecendo, os livramentos e os cuidados e o zelo que Ele tem por nossas vidas. Então, quando a gente lê o texto de Êxodo capítulo 3,
A gente viu que o homem ser instruído por Deus, para que ele voltasse ali ao Egito, para que pudesse enfrentar Faraó e o povo pudesse ser liberto. Eu creio que nesse momento Deus está levantando muitos Moisés para poder fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor é que o verdadeiro avivamento aconteça. E o verdadeiro avivamento não está em bens, o verdadeiro avivamento não está em poder, o verdadeiro avivamento, e eu posso, de uma certa forma, falar isso, não está no fato de eu receber um dom, estar usando o dom pela vontade do Senhor. O verdadeiro avivamento que Deus espera é que nós se arrependemos dos nossos erros, a gente volte para o caminho, a gente busque enquanto há tempo, a gente entregue a nossa vida nas mãos do Senhor e deixe que Ele guie os nossos passos, porque quando você abre a tua boca e fala Deus está no controle, Ele está no controle do quê? Ele está no controle da tua vida? Se Ele está no controle da tua vida, você não vai fazer mais o que você quer, você não vai mais para os lugares que você deseja, você não vai falar mal de quem você deseja quando está muitas vezes angustiado, irado. Se Deus está no controle da tua vida, você vai mudar o teu comportamento, porque toda vez que você pensar em abrir a tua boca, você vai saber que tem um Deus lá em cima que está olhando. O verdadeiro avivamento traz mudança de comportamento, o verdadeiro avivamento traz o que? Temperança. Tudo o que eu fizer eu vou agir com equilíbrio. O verdadeiro temperamento traz amor no coração, para que a gente interceda pela vida do próximo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra. A gente viu aqui o que Deus espera que cada um de nós façamos. E vamos aí nos unir nesse propósito. Não porque o presidente falou, porque eu também convoquei a igreja para orar. Pedi que todo mundo orasse 1 hora. Mas o que importa dentro dessa 1 hora é você ter o desejo, a vontade de se prostrar na presença de Deus e verdadeiramente buscar. Porque não é a quantidade que vai falar quem você é na presença de Deus, mas se é uma orientação. E nós, como igrejas, comunidade evangélica serva do Senhor, entendemos que precisamos nos unir nesse momento. Faça dessa forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente vê muitas famílias, muitos ministérios, muitos amados se unindo da mesma forma. E o que a gente sente é que as pessoas acabam entendendo, participando, mas para glorificar o nome do Senhor. E diferente quem pede, o momento é para orar. Diferente o que está acontecendo, o momento é para orar. E diferente as adversidades que vêm se levantando, o momento é para orar. Sabe o que a gente está vendo aqui? E eu fiquei muito feliz hoje. Estava vendo pela televisão no Canal 5. E vi que a empresa que eu trabalhei e saí. Eu vi os meus amigos ali de trabalho, arrumando esses aparelhos que os hospitais estão precisando tanto. Você viu aonde Deus está mexendo para poder, indireto ou diretamente, estar usando vidas para poder socorrer vidas? Se a gente tiver um propósito de fazer isso, que é o que a palavra nos ensina, meu irmão, não vai chegar mais nesta condição, porque Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Então, em nome de Jesus, o juízo veio, mas a misericórdia de Deus também está chegando. E eu creio que o que está errado, Deus vai colocar no lugar, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente está dentro de casa hoje, no meio da família, esse avivamento tem que acontecer. Porque a gente vai sair daqui para produzir ele lá fora. Então, se você é igreja, como eu sou, o meu testemunho, o seu testemunho, vai dizer para o Senhor realmente aquilo que Ele espera de cada um de nós. Então eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por esta palavra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que foi ministrado aqui hoje, nós veremos pelo poder de Deus acontecer no nosso meio. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tua misericórdia. E eu te peço como profeta Abacuque, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor. E nós como igreja, Pai, a gente reconheça os nossos erros. Nós como igreja, meu Pai amado, a gente libere perdão, que a gente peça perdão. Nós como igreja, meu Pai amado, a gente venha socorrer o próximo. Nós como igreja, meu Pai amado, a gente venha amar, meu Pai amado, o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nós como igreja, meu Pai amado, a gente volte os nossos olhares somente para Ti, Senhor. Então eu coloco a minha vida, o meu lar, toda a população brasileira, toda a população mundial, que o Senhor interfira por nós e receba o nosso clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço o seu revestimento, a sua proteção e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.